A palavra é Jesus Cristo. Sexta-feira, na 17ª semana do Tempo Comum, 1º de agosto de 2025. Memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Afonso, nascido em Nápoles, na Itália, em 1696, faleceu em Notera de Pagani, em Salerno, a 1º de agosto de 1787. Já advogado no foro de Nápoles, deixou a toga pela vida eclesiástica. Bispo de Santa Ágata dos Godos, de 1762 a 1775, e fundador dos Redentoristas, em 1732, empenhou-se com grande zelo nas missões para o povo. Dedicou-se aos pobres e aos doentes. Foi mestre de ciências morais, para as quais se inspirou em critérios de prudência pastoral, fundada na procura sincera e objetiva da verdade, sensível, porém, às necessidades e às situações das consciências. Compôs escritos ascéticos de grande repercussão. Apóstolo do culto à Eucaristia e à Virgem Maria, levou os fiéis à meditação dos novíssimos, à oração e à vida sacramental. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, que despertais continuamente em vossa Igreja novos exemplos de virtude, dai-nos seguir de tal modo os passos do Bispo Santo Afonso Maria de Ligório, em seu zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele o prêmio no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem, na primeira leitura, o texto do livro do Levítico, no capítulo 23, versículos 1 e de 4 a 11, de 15 a 16, versículo 27, versículos 34b a 37. O salmo responsorial será o Salmo 80, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Exultai no Senhor, nossa força. E o evangelho será o de Mateus, no capítulo 13, versículos 54 a 58. A caminho da terra prometida, o Senhor Javé indica a Moisés as solenidades que quisera, compondo o calendário de Moisés para o povo de Israel. E estabeleceu a festa da Páscoa, a festa dos ázimos, a festa da expiação e, por fim, a festa das tendas. Estas eram as solenidades do Senhor. O povo deveria convocar uma grande Assembleia Santa, para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual no dia prescrito. Pouco a pouco vai se definindo, nos primórdios, aqueles elementos de um calendário litúrgico celebrativo das ações soberanas, salvíficas de Javé pelo seu povo, até que estas festas começam no calendário cristão, a partir da Páscoa de Jesus Cristo, a assumir a configuração do novo calendário que temos e que devemos conhecê-lo na Igreja Católica e nas igrejas que nós pertencemos. É de dever, então, do povo de Israel antigo e do novo povo de Israel, portanto, dever meu e seu, de todos na Igreja, conhecermos o calendário litúrgico, o ano litúrgico, seus tempos, suas solenidades, suas festas, seus dias santos de guarda, suas memórias, obrigatórias e facultativas.
os dias da semana e os dias solenes, os domingos, mas também as leituras, a estrutura litúrgica a ser celebrada em cada festa, em cada solenidade, portanto, o que tem ou o que não tem, como componente de cada dia da oração litúrgica da Igreja. O patrimônio litúrgico da Igreja é imenso, rico, profundo, congrega a todos, empenha a todos, salva a todos. A liturgia é um mistério de salvação, é uma ação simbólica na qual o Senhor realiza para nós no culto, no mistério, com a sua presença, seu Espírito atuante, pela graça do Eterno Pai, a nossa salvação atualizada. E nós nos comprometemos com a aliança renovada com o Senhor a cada vez que a gente celebra a Eucaristia, a liturgia das horas, a meditação dos seus mistérios no rosário, a adoração, a oração mental, a Lectio Divina, a meditação da palavra, mas também daí a caridade, portanto, todas aquelas atitudes amorosas para com o próximo que todos nós fazemos dia após dia. Tudo isso há de nos levar ao encontro pessoal, silencioso, daquela visita santa, agradável e amiga a Jesus no Santíssimo Sacramento. Há uma oração silenciosa também quando não podemos fazer isso, nas nossas casas, nas nossas camas, nas nossas redes, lá onde nosso corpo repousa, para que sobre ele, como num altar humano, o Senhor continue a celebrar o sacrifício salvífico útil para a nossa eterna salvação. Louvado seja Cristo, louvado seja Deus pelo dom da liturgia. Que pena que o povo de Israel não reconheceu isso quando encontrou Jesus em sua própria terra, indo à sinagoga e lá ensinando, como vimos no Evangelho de hoje. Jesus, ao invés de ter uma acolhida cheia de gratidão e louvor, teve uma recusa da parte dos seus. Uma desconfiança, uma pergunta capciosa, grossa: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos, seus parentes não estão todos entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Que triste, quando não se acredita em Deus, ainda que Ele mesmo apareça em formato humano, como aconteceu no Evangelho, no tempo de Jesus. Deus é recusado no seu Filho. E Jesus disse aquela frase famosa que todos conhecemos: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Que o nosso povo hoje traduz isso dentro de uma forma prosaica: santo de casa não faz milagres. Mas bem que poderia fazê-lo se os de casa acreditassem nos santos que têm consigo, não é? E Jesus ali realmente não fez muitos milagres porque eles não tinham fé. Esta é a conclusão do Evangelho de hoje, em Mateus 13, 58. Que vergonha, que triste. Nós precisamos acreditar no Senhor, que fala e que se expressa através das pessoas que estão junto a nós, porque elas são sacramentos, liturgia viva. Elas são presença do Senhor que interpela, educa e solicita a fé de cada um de nós. De fato, sem fé, pode ter o maior mistério como é a Eucaristia, para muitos descrentes de nada serve. Com fé, pode até nem ter a Eucaristia, mas basta o silêncio, o espaço natural, o ambiente, uma flor, uma vela acesa, a imagem de Nossa Senhora, uma procissão ou um terço, um crucifixo, um beijo na cruz, isto basta. Ou pode ter a dor, o abandono, o silêncio, o sofrimento, e isto se torna oblação, sacrifício oferecido a Deus, que Ele olha, acolhe e por meio disso nos ama e nos salva em seu Filho Jesus. Renovemos agora nossa fé e confiança no Senhor.
Renovemos nossa esperança no início deste dia, desta sexta-feira, deste mês feliz de agosto, quando tudo, depois do mês de férias, volta ao seu ritmo normal, para que tenhamos um bom fim de semana, como também um mês de agosto muito fecundo, pela graça de Deus e pela celebração dos seus mistérios na liturgia. A todos, ótimo dia. Que a graça do Senhor nos conduza na paz, serenidade e sabedoria. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A palavra é Jesus Cristo. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.